Olá, muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui para o curso de psicólogo de Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Sou Luiz Getuspi, estou aqui com a Lilian, nossa coordenadora. Tudo bem, Lilian? Tudo jóia, Luiz. Olá, pessoal. Espero que estejam bem, que tenham passado o ano novo muito bem. 2022, estamos aqui, viramos o ano fazendo nossas lives. Começamos quando? Em agosto de 2021, certo? Começo de agosto. Olha só, então, se você nos acompanha desde aquela época, que bom, espero ter gostado, que continue até o dia da prova. Se você conheceu a gente hoje, entra no nosso canal, tem toda a bibliografia, perdão, tem toda uma playlist que a gente fala a bibliografia. Hoje a gente vai falar do Shine, a gente já falou do Shine uma outra vez, né, Lilia? A gente já falou com um texto da prova anterior, de 2017. Tá. Então hoje a gente vai falar desse mesmo autor também, um assunto muito legal. Só que se você não assistiu as outras lives que a gente fala sobre o edital, sobre como se organizar, o cronograma, tudo a prova, porque começo de ano, né? Pulou as sete ondas aí, ou não, né? Cada um tem a sua superstição, digamos assim, mas tem o seu planejamento, né? O que quer alcançar esse ano. Então a gente fala um pouco de cronograma, tudo. Também fala do nosso curso, se você ainda não conhece, você está estudando por conta, agora é a hora de estudar. A Lilian até conta que ela era umas dessas, né? Que começou a estudar por conta e depois conheceu o nosso curso e aí teve sucesso, foi aprovado. Foi isso mesmo. Só arrumar aqui, ó. Começou o ano, comecei invertido aqui. Foi por isso que não tava dando certo. E olha aqui, ó, o nosso endereço da página para você conhecer o nosso curso, tá? Você pode pagar até 10 vezes sem juros. Lá tem todo o conteúdo do edital, 100% atualizado. Então você pode estudar com certeza que são conteúdos que caem na prova, né? Não é aquela apostila que o pessoal troca só a capa aí a cada 4 anos, aí 2, 3 anos que sai o concurso, e você estuda algo que não tem nada a ver. Tem alguma dúvida, alguma coisa? Fala com a gente no WhatsApp. Como eu disse na semana passada, a gente também está tendo aí uma certa folga, né? Não que a gente parou, mas a gente só reorganizou os horários, então a gente está gravando isso em um outro horário. Então, por isso que o nosso chat está fechado. Mas o nosso atendimento está funcionando. Pode vir falar com a gente. Se você tem alguma dúvida ou sugestão para os próximos conteúdos, pode mandar que a gente, para a próxima semana, vai estar com o chat aberto também. E a gente está aí aberto sempre também para responder, vocês participarem. Sempre é muito legal essa contribuição. E o nosso resultado, se você não conhece o nosso curso, né, a gente classificou mais de 86 pessoas por todo o estado, em vários primeiros lugares. Fala aí, a Lilian foi uma dessas, né? Lilian, dessas pessoas. Fui uma dessas. Então, você pode também ter certeza que você tem um bom desempenho. Os professores, eles abordam de fato os conteúdos de uma maneira bem organizada, que você consegue estudar, ter foco na hora de fazer a prova. Eu acho que é isso. Ah, eu não falei do grupo do WhatsApp. Se você ainda não está no nosso grupo, na descrição do vídeo tem. A gente manda os avisos das lives nos grupos do WhatsApp. A gente não fica mandando um monte de coisa para não te atrapalhar, porque vocês têm que estudar mesmo. E aqui a ideia é fazer uma complementação, uma conversa e tudo mais. Certo? Vamos então ao nosso tema do dia, Ali. Vamos lá. Vamos começar. Bom, ano novo, bibliografia nova. Vamos trazer aí o texto do Shine, da Marta Fernandes, avaliação em situações de regulamentação de guarda e direito de convivência. Eu resolvi trazer esse texto aqui para falar com vocês hoje sobre os principais pontos dele, por vários motivos. Não só porque eu amo Vara de Família, mas porque o Shine é um autor de grande importância. A gente vê o nome dele aí aparecendo em várias questões nas provas da VUNESP, de psicólogo do TJ. Então, certamente vai cair questões. Esse texto, assim, ele é muito prático, assim como todos os outros textos do livro Avaliação Psicológica no Contexto Forense, retrata bastante aí a realidade do psicólogo judiciário no Tribunal de Justiça de São Paulo. Mas esse texto, eu achei que ele é especial, assim, ele traz bastante coisa importante, bastante pontos aí, então a gente vai conversar um pouquinho sobre ele, certo? Sempre naquela lógica, né, de ver os principais pontos, tentar dar uma geral, uma visualização mais ampla, depois alguns pontos assim de destaque, e no final tem uma questão que eu elaborei, que eu tinha comentado com vocês, né, que eu estudava muito elaborando questões, e aí eu vou trazer um exemplo
hoje desse texto, de questão desse texto, tá bom? Legal. Só uma coisa, pessoal, aqui não é a aula, né, do completa sobre essa bibliografia, tem lá no curso, né? Não sei se você não é o nosso aluno e tudo mais, então pode conhecer lá no nosso curso, que daí tem toda a abordagem. Claro que aqui o que a Lilian faz é ótimo e complementa tudo mais, né? Só para a pessoa não confundir, né? Achar que a nossa aula, hoje a gente só tá fazendo uma aula aqui e tal, mas não é isso. Porque se também, eu acho que não sei se eu disse, na nossa playlist sempre tem toda lá a bibliografia. Quando eu falar, a gente já falou sobre esse autor, onde é que está esse vídeo? Aqui no nosso canal tem a playlist, tem lá de assistente social, tem de psicólogo, de outras playlists. Então entra na de psicólogo que você pode ver na live anterior que a gente falou sobre o Shine da outra bibliografia. Legal. Lembrando que a outra bibliografia que a gente falou não cai na prova, né? Tem muitos pontos que ele traz, novamente, ele aborda nesse texto, mas não cai, não entra. Então, vai entrar essa e tem mais outros pontos aí de Shine, mas hoje vamos ver esse daqui, tá? Então, assim, quando eu estava estudando, eu procurava até hoje, né? Quando eu leio um texto, um conteúdo, eu procuro primeiro ver o que ele traz de forma geral. Então, esse texto aí do Shine, ele vai falar sobre a avaliação em situações de guarda, em processos que envolvem guarda e direito de convivência, né? Ou seja, conhecido como visita, né? Então, ele fala assim sobre alguns aspectos gerais dessa avaliação, lá no início do texto, e depois tem duas grandes divisões. O manejo técnico por parte do psicólogo perito e a atuação do psicólogo assistente técnico. Então, eu separei para vocês aí um esqueminha do que ele fala sobre esses pontos aí, tá? Então, nos aspectos gerais, ele traz a definição dessa avaliação como uma prática técnica especializada que ocorre dentro de um procedimento legal. Então, sempre vai ser uma avaliação de um profissional que tem uma competência técnica da qual o juiz não dispõe, né? Ele tem a parte do direito, mas a parte psicológica ele precisa de uma avaliação de um psicólogo, né, de um estudo psicológico. Então, é aí que a gente entra nessa prática técnica especializada dentro de um processo legal, um procedimento legal. Ele coloca a figura do juiz. Então, ele põe o juiz como dono do caso. O juiz não pede, não solicita. O juiz determina. Então, sempre que a gente vê aí uma provocação para nossa atuação dentro do judiciário, né, como psicólogos peritos, né, fazendo uma avaliação dentro de um processo, o juiz vai determinar essa avaliação. E só ele pode determinar, tá? Ministério Público não determina, advogado não determina, eles podem sugerir, né? Eles fazem um requerimento, eles colocam lá na manifestação deles, nas petições intermediárias ou mesmo na inicial, eles colocam lá requeiro realização de estudo psicológico, né? Aí eles justificam, né, o motivo e tudo mais, mas aí se vai ser deferido ou não, é o juiz que é o dono do caso que vai determinar, tá? E o Shine coloca também, Shine Fernandes, né, que o termo não vem como avaliação, né? Dificilmente, pode ser que tenha um juiz ou outro que coloque lá realização de avaliação psicológica, mas o termo sempre vai ser estudo ou perícia, tá? Normalmente, assim, na minha realidade, por exemplo, a gente recebe o processo lá como realize-se estudo psicológico. Tá? Ou determino realização de estudo psicológico. Ou psicossocial, né, que é o mais comum. E aí a gente separa. Hoje a gente está trazendo só o que é o psicológico mesmo, tá? E o que ele espera? Qual é a expectativa dele? Que o resultado que vai ser entregue para ele através do nosso laudo, que ele aponte uma direção para que ele possa julgar aquele processo. Então, se existe um pai e uma mãe que estão disputando uma guarda, o juiz ele tem os elementos legais, né? Ele tem o que está escrito lá no processo, ele tem as manifestações das duas partes, ele tem o processo aí instruído já com documentos, enfim. Tudo que as partes quiserem colocar, né? As partes que a gente fala por exemplo, nesse caso, pai e mãe, o juiz já vai ter visto. Mas aí a expectativa dele, com a determinação do nosso estudo e com a entrega do nosso laudo, é que ele tenha uma compreensão mais ampla desse caso, né, desse litígio, desse conflito, para ele poder julgar
de acordo com o que ele entende, né, melhor para a criança, e o nosso estudo contribui muito nesse sentido. E aí ele traz também a figura do perito, né? Perito, no caso, recebe a determinação, ele vai receber lá só o realize-se, né? Cumpra-se. Então, ele não tem essa clareza do que o juiz espera que seja esclarecido, porque o juiz não vai colocar lá, né? Eu quero que avalie isso, isso, isso. Ele só vai determinar mesmo. Então, ele recebe sem esse detalhamento, né? Então, vai caber a ele fazer a análise e verificar os pontos que ele vai ter que avaliar de acordo com o objetivo. Ele vai ter que entender o que o juiz espera dele em cada caso específico, né? O perito vai ter que avaliar também pelo menos 3 pessoas, o texto enfatiza isso, tá? Tenham isso em mente, 3 pessoas, 2 adultos em litígio e a criança, mesmo que o juiz determine que seja avaliada somente uma das pessoas, porque o juiz pode fazer isso, né? Ele pode enviar lá determinar, né, fazer uma determinação, determina a avaliação da genitora ou determina a avaliação da criança. E aí, nesse caso, como é que a gente faz, né? Como que a gente vai avaliar só uma pessoa se isso envolve uma dinâmica familiar, né? Envolve mais atores aí. Então, a gente tem que avaliar ao menos 3 pessoas. Isso é ao menos. Pode ser que seja necessário mais pessoas, tá? Mas o que o texto traz é essa questão das 3 pessoas. A estratégia de avaliação é de responsabilidade do psicólogo. Então, por isso que ele fala dessa questão de avaliar as 3 pessoas, mesmo que seja diferente da determinação do juiz, porque, assim, é a nossa responsabilidade, né? O juiz determina, mas o planejamento da avaliação, os instrumentos a serem utilizados, toda a metodologia, quem vai ser incluído aí nesse processo de avaliação, é de nossa responsabilidade. E lá no judiciário a gente tem essa autonomia para fazer isso, né? A partir do momento que a gente recebeu, a gente pode fazer da forma que achar conveniente para poder atingir os objetivos da avaliação, tá? Então, o perito também deve ter sempre em mente a finalidade da avaliação e o aspecto ético a ser resguardado. É isso que o texto traz, tá? Para quê? Né? Para que se está avaliando? Qual é a finalidade da avaliação? E é isso que vai nortear aí todo o nosso trabalho, inclusive e principalmente a confecção do laudo depois, tá? Esse profissional, essa figura do perito, pode ser um perito ad hoc, não sei se é assim que fala, ou um psicólogo judiciário. O perito ad hoc, ele é um perito nomeado, ele não é um psicólogo concursado que está lá numa comarca do Tribunal de Justiça. Ele é um perito cadastrado no cadastro de peritos, e aí o juiz vai nomear aquele perito para fazer esse estudo. Ou então ele vai determinar ao psicólogo judiciário lotado naquela comarca, tá? Então, assim, não precisa muito aprofundar essa questão, basicamente é isso que o Schein traz aí no texto dele, tá? E qual é a função desse perito? É sugerir provas que ajudem no deslinde da matéria, tá? Então, é sugerir aquelas provas ligadas aos fenômenos psicológicos. A prova é sempre o laudo, tá? Então, assim, o laudo que vai entrar no processo e que vai se constituir uma das provas. Existem inúmeras outras provas, né? Prova testemunhal, as pessoas costumam colocar muitas provas, indicar muitas provas. E essa prova, esse tipo de prova que a gente sugere, é, ela é o laudo pericial, tá? Que vai resultar do nosso trabalho aí de estudo psicológico. E tem que ler os autos antes da avaliação. É colocado lá no texto que algumas pessoas, alguns profissionais defendem que não é para fazer essa leitura, que é para a gente fazer a avaliação das pessoas, sem ler previamente os autos, né, o processo, tudo que consta, para a gente não se contaminar com informações prévias. Mas o Schein coloca que isso daí é equivocado. A gente precisa. Se tivesse num outro contexto, tudo bem. Agora, no contexto do judiciário, a gente precisa ler os autos. Então, sempre pensando nesse texto, tem que ler os autos antes da avaliação, tá? Um ponto importante também, que ele coloca sobre o pai, a mãe e a criança, né? Sobre esse triângulo aí. Se o pai e a mãe querem a guarda, a criança não será consultada. É uma coisa bastante óbvia, porque caso a criança seja consultada,
seria uma transferência de responsabilidade, né? A responsabilidade estaria nas costas da criança. Então, durante a nossa avaliação, a gente não consulta, a gente não pergunta para a criança, né? Olha, papai e mamãe estão querendo que você more, né? Cada um quer que você more com ele, com qual você gostaria de morar, né? Uma coisa simples, mas que às vezes os profissionais acabam caindo nessa armadilha, né? Mas o Shine deixa muito claro isso aí na parte dos aspectos gerais do texto dele, tá bom? Tá, aí ele traz um exemplo também em relação a um pedido de guarda. Então, o que ele traz lá como exemplo é: o pai requer a guarda de uma filha contra a mãe, tá? Então, o que a gente vai ter aí? Quais são os atores, os principais desse processo? O pai, que é a figura requerente, então sempre o requerente vai ser quem inicia o processo, né? Estou falando isso considerando que algumas pessoas estão tendo contato com esse tema pela primeira vez, então é importante sempre ter em mente que o requerente é quem dá origem ao processo. Ele tem uma demanda, ele quer a guarda da filha dele. Aí o que ele vai fazer? Ele vai atrás de um advogado, vai explicar toda a situação, vai contratar esse advogado, e o advogado vai fazer a petição inicial, né? Esse é o documento, é inicial ou exordial, mas o que o Shine traz no texto é a petição inicial, que vai ser feito por um advogado, contratado pelo pai, tá? De outro lado, tem a mãe, que é a requerida, que é quem está sendo é, processada, né? Então, ela vai ser acionada, ela vai ser informada. Olha só, mãe, o pai está pedindo a guarda da criança. Então, ó, tá aqui a sua citação. E aí você vai apresentar uma contestação. Ou não, ela não é obrigada a apresentar. Tem alguns casos que a outra parte não apresenta. O deslinde do processo aí, a continuação, vai depender de vários fatores, tá? Mas, em geral, então, o pai requer, a mãe requerida, ela vai apresentar, o documento apresentado pelo advogado dela vai ser a contestação. Aí ela vai explicar todos os motivos pelos quais ela não concorda com o deferimento dessa guarda para o pai, tá? E aí tudo isso vai lá para o Ministério Público, que vai atuar como um fiscal da lei. Quando eu entrei no fórum, comecei a trabalhar no judiciário, eu me perguntava, mas por que o Ministério Público, ele tudo vai para ele, né? Tudo o promotor se manifesta, né? Porque nesses casos ele vai atuar como um fiscal da lei, garantindo que a lei esteja sendo cumprida, que os trâmites estejam dentro aí do que é previsto, tá bom? Então tudo isso vai para o juiz, e o juiz ele vai determinar o estudo para o psicólogo, geralmente para o assistente social. Pode ter mais figuras, aí o Shine até traz, que pode ter um psiquiatra, depende muito do caso, né? Tudo que for necessário para o juiz compreender melhor algum ponto aí que não esteja muito claro, ele vai poder determinar, tá? Em todos os casos de litígio em relação à guarda envolvem essa avaliação? Sim, na maioria, tá? A menos que as partes cheguem a um acordo, o juiz ele vai determinar que o psicólogo faça um estudo para ele poder, né, dentro dessa expectativa dele de ter uma direção para julgar com quem a criança vai morar, vai ficar, né? Quem vai ter a criança sob guarda, tá? Então, são esses, tá? Em geral, é essa composição aí. E o psicólogo, depois que ele faz o estudo dele, ele vai anexar no processo, juntar no processo o laudo, e aí o juiz, com base tanto no laudo como nos outros elementos que ele tem, vai fazer a sentença. Então, o juiz ele decide, determina e sentencia, tá? Esses são os termos aí do cotidiano e que são trazidos também no texto, tá? Aí eu fiz uma geral aqui da parte do manejo técnico por parte do perito. Então, perito, né, lembrando, figura de confiança do juiz, isenta, imparcial, tá? O Shine traz aí vários pontos, Shine Fernandes trazem vários pontos para esse primeiro contato, para todo o processo, na verdade, né, o manejo técnico. Então, ele diz que a gente começa lá com uma entrevista individual com a parte requerente, com quem deu origem ao processo, e a gente tem que fazer uma apresentação, ele coloca lá o que considera importante para essa apresentação. Depois vai para uma entrevista individual com a parte requerida. E assim,
Muito importante, e isso também vai de encontro a outros textos aí desse livro, Avaliação Psicológica no Contexto Forense, que eles orientam, primeiramente, ver os adultos. Os primeiros procedimentos sempre vão ser com os adultos e a criança depois, tá? No cotidiano, a gente tem ampla autonomia, desde que seja fundamentado, né? Então, se alguém entrar lá e falar assim: "Ah, não, mas eu quero avaliar a criança primeiro", ok, desde que tenha fundamentação, né, de que você saiba o porquê está sendo feito isso, legal, mas o que o Shine e Fernandes colocam é que primeiro vai ter entrevista individual com os adultos, tá? No mínimo 2 entrevistas com cada um. E aí, precisa estar atento aí ao fenômeno da contratransferência. Então, um destaque aí para a contratransferência, que ele fala sobre isso lá, sobre a atenção, o alerta necessário. Depois vem o encontro com a criança. Com a criança, diferente dos adultos, além do discurso, precisa de um material intermediário para poder avaliar, para a criança poder se expressar, né. O adulto é muito comum, e ele fala isso no texto, que eles tragam, muitos fatos. É muito comum isso. Pai e mãe, principalmente, eles chegam quando eles estão num litígio muito grande, numa disputa, eles chegam lá, assim, com bastante provas, com pastas, assim, com documentos, levam o celular com fotos, com vídeos, gravam, ligações, né, tudo para mostrar pra gente. Isso quando eles não colocam também no processo, os advogados costumam anexar isso nos processos, tá. Mas, o Shine traz que é importante, esclarecer que a gente se baseia não nos fatos como o juiz, né, o nosso trabalho é diferente do juiz. Então, a gente trabalha com o discurso, tá, um ponto de destaque aí também para ter isso fixo em mente. Pode cair uma questão aí de repente a esse respeito, tá. Lá no encontro com a criança, então, precisa desse material intermediário, que é o que ele fala, ele traz alguns pontos aí, vocês vão ver na aula. E depois, o passo seguinte, uma entrevista conjunta entre a criança e o requerido, e uma entrevista conjunta entre a criança e o requerente, tá. Então, nesse caso aí do exemplo que ele cita, uma entrevista, um encontro, né, de avaliação com a criança e a mãe e com a criança e o pai, tá. E por fim, uma entrevista conjunta entre requerente e requerido. E aí, um ponto importante que ele traz nessa altura aí, é que a gente não deve forçar. Pode ser que uma das partes não queira esse encontro, né, eles não são obrigados, né. Na verdade, ninguém aí é obrigado a nada, né. A avaliação, lá no fórum, determinada pelo juiz, ela é uma avaliação que não é buscada de maneira espontânea, as pessoas, claro, não querem estar nessa situação de avaliação, ainda mais, estando em jogo aí um assunto tão importante que é a guarda de um filho, né, cada um tem suas motivações aí, enfim. Se não houver concordância de uma das partes em relação a essa entrevista conjunta, a gente não força, tá bom? Só que o que o Shine fala é que a gente tem um dado a mais para avaliar, tá? Finalizado todo esse procedimento que ele traz, vamos fazer o laudo e juntar no processo, tá certo? Então, esses são os pontos aí em relação ao manejo técnico. Claro que é muito importante aprofundar esse estudo, na aula, vendo o material escrito, mas basicamente é essa a dinâmica que ele traz, tá bom? Vamos passar aí para a parte do assistente técnico. O assistente técnico é uma figura totalmente diferente do perito, então é um psicólogo contratado pela parte para cumprir algumas funções específicas aí dentro do processo. Então é basicamente aquele cara que ele vai garantir, ele vai assegurar que está sendo feita uma avaliação, com instrumentos adequados, que tudo está sendo realizado aí do ponto de vista psicológico, das técnicas, do laudo, de maneira apropriada, tá. Então ele não tem esse compromisso com a imparcialidade, porque ele é justamente contratado pela parte. Então, o que que o Shine e Fernandes trazem? O assistente técnico, primeiramente, ele vai receber um contato da parte. Então, você é um psicólogo, você tem um cadastro lá, ou você atua como assistente técnico mesmo, né, além de outras atividades, e você vai receber um contato da parte, que vai ser o cliente, né, no caso, ou do pai ou da mãe. As duas partes podem indicar assistente técnico.
ou do advogado. Alguns advogados já têm aqueles assistentes técnicos para cada tema específico, então já fazem o contato. O assistente técnico psicólogo, né, todos esses pontos aqui coloridinhos que ele traz, ele tem que se atentar para questões éticas e de impedimento. Então, assim, se ele atua como psicoterapeuta de uma das partes, ele não pode atuar como assistente técnico, tá? Isso é um impedimento. Pode dar um problema muito grande aí, caso aceite atuar nesse caso, tá? Um grande erro a ser evitado pelo assistente técnico é falar sobre quem ele não viu. Então, se ele não falou com a outra parte, se ele não teve um encontro aí com o pai, ele não pode falar sobre o pai, ele não pode falar sobre nenhuma característica baseada no que a mãe traz, né? Então, é um erro a ser evitado. Depois ele vai fazer a primeira entrevista com a parte para compreender a demanda, né? No caso, o cliente dele. Vamos pensar que a cliente é a mãe, ele vai ter aí um encontro, quantos necessários com a mãe. Ele vai solicitar acesso aos autos para ele poder ler todo aquele processo. Então, ele vai ter uma senha para poder acessar aquele processo pelo site. Ele vai redigir um contrato entre ele e a parte contratante. Aí ele vai providenciar quesitos. Os quesitos são aquelas perguntas que o assistente técnico vai fazer para nós peritos, relacionadas à avaliação, ao caso de maneira geral, tá? Então, os quesitos ele vai colocar quantos ele quiser. Eu já vi quesitos assim, processos com 40, 50 quesitos até 80. E alguns processos aí com 3, 4 quesitos. Vai depender muito do caso, muito do assistente técnico, né? Mas, enfim, essa é uma opção que ele tem de formular esses quesitos. Por exemplo, ele pode formular o que ele quiser. Por exemplo, com qual dos pais se mostra mais apto ou mais competente a ficar com a guarda, né, a exercer a guarda. Não significa que a gente vai responder todos esses quesitos enquanto peritos, que a gente vai ter condições de responder, mas é uma prerrogativa do assistente técnico elaborar esses quesitos, tá? Ele vai acompanhar a perícia, o que não significa que ele vai estar junto nos procedimentos. Isso não, tá? Ele vai fazer um acompanhamento aí, inclui reunião com o perito. Então, o assistente técnico ele pode entrar em contato, por exemplo, estou lá no fórum e tem um assistente técnico indicado para um processo X. Ele pode entrar em contato e agendar uma reunião. Em geral, a gente já faz isso, a gente já, quando vê que tem assistente técnico indicado, a gente já disponibiliza uma data para ele ir até o fórum e ter uma reunião, né? A gente tem uma reunião técnica aí, então ele vai chegar e vai falar, ó, e aí, né? Como é que você vai avaliar e tal. Então, assim, discutir as questões técnicas, tá? Então, o acompanhamento da perícia não envolve a presença dele na sala enquanto a gente está tendo os encontros aí com a família, tá? Por último, ele vai redigir o parecer crítico, e esse termo é muito importante. Então, o que o assistente técnico redige é um parecer crítico, não é um laudo, porque ele não fez uma avaliação, tá? E vai ser juntado no processo, depois do nosso laudo, porque ele tem que considerar, inclusive, o nosso laudo, tá bom? Para fazer a manifestação dele aí. Nesse texto é recomendado que ele não tenha contato direto com a criança, porque isso dá o direito da outra parte também fazer isso. Então, se pai e mãe têm assistentes técnicos, a criança já vai ser submetida a um processo de avaliação com o perito, né? Por que ela vai ser submetida a mais encontros aí com 2 psicólogos diferentes, né? Então, se o da mãe quer um encontro, o do pai também tem o direito. Então, o que ele recomenda é que não tenha esse encontro, esse contato direto com a criança, tá? O assistente técnico pode ter acesso aos dados produzidos pela criança. Então, se a criança fez um desenho lá na avaliação durante o estudo, né, os procedimentos com o perito, e ele quiser solicitar, ele pode solicitar e a gente pode dar acesso para ele, a gente, enquanto perito, pode dar acesso ao assistente técnico do material produzido pela criança, tá? Seja um desenho, um teste, qualquer material. E o assistente técnico também está autorizado a ouvir pessoas, solicitar documentos, tá? Então, assim, basicamente o objetivo dele é outro, mas ele também tem amplo acesso aí às questões que envolvem o estudo psicológico, tá bom? Sempre no intuito de colaborar aí com a parte que contratou.
tá bom? Então, o texto envolve isso, gente. E aí, no final, eu trouxe para vocês uma questão. Eu costumava estudar bastante assim, tá? Agora eu cheguei para errar. Então vamos lá, hein, Luiz? Você vai ser o primeiro aí. Muito bom, hein? Curti toda essa divisão que você fez aí. Putz, eu acho Gostou? que é importante, claro, né? Eu não sou tanto da área, mas que é isso que você falou das pessoas, às vezes, confundir um pouco o papel, né? Entender qual que é o papel do juiz, entender qual que é o papel do perito, entender também que existe essa outra parte que pode ser contratada e tudo mais, a diferença de cada uma das partes. Eu acho que é muito legal isso, né? Que mostra aí no exercício da profissão do dia a dia e tem essa relação total com a bibliografia, né? Por isso que tem isso no edital, né? Sim, porque quando a gente não atua diretamente com isso, às vezes fica difícil visualizar, né? Eu, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, quando eu estava estudando, eu conseguia visualizar a partir da teoria, a partir do texto, mas eu não sabia como era exatamente no cotidiano, né? Isso daí a gente só vai saber na atuação mesmo. Claro que tem colegas que já atuam como assistente técnico e estão mais familiarizados, alguns que são peritos particulares aí, então tem uma noção melhor, mas assim, não é a realidade da maioria dos psicólogos que vão prestar o TJ em 2022. Então, é importante, sim, baseado no texto, né, ser fiel ao texto, saber qual é o papel de cada um, saber os principais termos aí, o que Chayne Fernandes colocam a esse respeito. É um assunto que tem, assim, tudo a ver com o dia a dia. E só mais uma coisa, um ponto aí que eu esqueci de falar. Não são todos os processos que têm assistente técnico, tá? A maioria dos processos não tem. Geralmente, assim, questões que envolvem abuso sexual é muito comum, né? Quando tem aí, às vezes, alienação parental, coisas bem graves, assim. Todo processo é sério, né? Toda questão que envolve criança é séria, independente do judiciário ou não. Mas normalmente são esses dois casos aí que as partes costumam mais nomear assistente técnico. Eles têm receio, né? Querem que seja feita uma boa avaliação. E acho justo, né? E Sim. normalmente a relação é muito boa. Assim, a minha experiência, pelo menos, nos processos que eu tive assistente técnico, a experiência foi muito positiva. Eles não vêm para complicar a nossa vida, não. Então, assim, eu estudava dessa forma, eu procurava dividir. Na época eu não fazia no computador, não, eu fazia na mão mesmo, porque o computador demandava mais tempo, né? Então eu tentava desenhar aí uma visão geral do que o texto trazia, dessa forma aí que eu apresentei para vocês, e formular questões. Eu formulava muitas questões, tá? Principalmente na hora que eu estava lendo. Eu lia um parágrafo, eu já falava, opa, isso daqui pode virar questão. Procurava ver aí como é que a VUNESP elabora as questões em relação a texto, a forma que ela escreve e tudo mais, e tentava seguir essa lógica. Só que eu não ia responder essas questões logo após aquele estudo, porque senão fica muito fácil, né? Então eu esperava um pouquinho, esperava alguns dias, mesmo que eu revisasse aquele conteúdo, eu partia só da revisão, até para ver se meu material estava bom, né? Então, um exemplo de questão. A existência de uma criança cujos interesses sejam disputados por dois adultos em conflito é o que justifica a avaliação em situações de regulamentação de guarda. Essa avaliação, de acordo com Chayne Fernandes, aí, questão A, pode ser determinada tanto pelo juiz como por membro do Ministério Público ou advogados. B, prevê como procedimento a consulta da criança para que indique com qual dos genitores deseja morar. C. Nunca deve se iniciar pela leitura dos autos, considerando que isso pode levar o avaliador a se contaminar com informações prévias ao contato direto e pessoal com os avaliadores. D. Resultará em um parecer psicológico, que será anexado ao processo com o objetivo de auxiliar o juiz na tomada de decisão. Ou E. É uma prática técnica especializada que ocorre dentro de um procedimento legal. E aí, Luiz, consegue responder? É a D? Não. Eu errei a D? Errou. Aí, ó, já passei vergonha aqui de novo, sempre. Imagina, você não é da área. Não prestei atenção direito Olha na sua só, explicação. Então, aí, tranquilo, ó. não esperava que você acertasse, tá? Não? Por que não é, então, a D? Porque o parecer psicológico, ele não é um laudo. O parecer é um documento diferente, ele é decorrente de outro tipo de situação, tá? Então, se tivesse aqui assim, ó, resultará em um laudo psicológico, aí, ok.
Ah, Mas então foi pegadinha que você fez, por foi isso que eu não pegadinha. acertei, olha só. Isso, foi pegadinha. Então, assim, não pode ser a A, porque somente o juiz pode determinar a avaliação, né, o estudo, né. Então, olha só como que de repente a gente pode cair aí, só pode ser determinada pelo juiz. Não, ela pode ser requerida pelo membro do Ministério Público, que é o promotor, ela pode ser requerida por advogado, mas ela somente pode ser determinada pelo juiz. Então, ter em mente os termos é muito importante. Prever como procedimento a consulta da criança. Não, o Shine e a Fernandes são muito claros ao dizer isso, que a criança não é consultada quando os adultos estão disputando os interesses dela. Então, está totalmente errada. Nunca deve se iniciar pela leitura dos autos. Ao contrário, o que eles Sim. trazem é que deve ser iniciada, a gente tem que conhecer os autos para poder fazer essa avaliação, né? E a D é essa questão aí do parecer. O parecer não é o documento que será Hum, anexado, né? O documento que será anexado ao processo é o laudo decorrente de avaliação, ok? Então, o que ele fala lá no comecinho do texto, quando ele traz a definição, lá nos aspectos gerais da avaliação nessas situações, é que é uma prática técnica especializada que ocorre dentro de um é aí, procedimento né? legal. Era a minha segunda opção, olha só. Olha só, tá Eu vendo? vou, eu não sei, vou entrar com recurso contra essa Pode entrar. resposta. Acho justo porque foi difícil. Nossa, eu caí na pegadinha aí, hein? Tá vendo? Às vezes a gente cai mesmo, normal. Às vezes uma palavrinha que a gente não tem essa clareza, na memória, né, de qual palavra por isso que eu gosto muito de colorir e de marcar, porque a palavra fica fixada, e às vezes uma palavrinha vai fazer toda a diferença para responder as questões, né. Se bem que a VUNESP, ela sempre deixa a gente entre 2, mas é aí que a gente pode errar, né. Então é Entendi. isso, gente. Eu queria trazer mais assim uma visão geral mesmo, os principais pontos e mostrar para vocês como que eu elaboraria uma questão. Eu elaboraria aí no mínimo umas 10 desse texto para estudar. Que tem condições. É um texto curto, tá? Entre assim, o estudo dele, é claro que tem que considerar que eu trabalho nessa realidade, então Sim. talvez para mim tenha sido mais rápido. Mas entre o texto, montar esses slides, tudo em torno de 1 hora e meia. Ah, legal. Então, Olha, e muito bom, né, pensar dessa forma. Como que eles podem perguntar isso? Porque faz refletir, né, tudo que você tá lendo e tudo mais. Porque não adianta você ficar mastigando um monte de informação ali, tentando absorver, tudo não vai entrar na cabeça do nada ali. Você precisa ter alguma forma de organizar isso. E pensar nessa lógica, como eles podem estar perguntando, é importante, né? Porque senão não eu vai transferir esse gostava. conteúdo para você ali, né? Eu gostava porque daí você consegue pegar vários pontos do estudo, né. Você consegue pegar várias ideias do autor e transformar em uma questão. E aí para praticar é interessante, interessante. De repente você ficou alguns dias aí sem ver o texto, praticar como revisão Uhum. mesmo, é muito bom, eu gostava bastante. Demanda um pouquinho mais de tempo, mas pode ser encaixado aí no estudo dessa bibliografia, conforme o seu cronograma. Muito bom. Gente, eu acho que é isso essa semana. Semana que vem a gente volta com o nosso chat ao vivo também, mas aquilo que eu falei continua valendo, o nosso atendimento está aí. Mande sua pergunta, conheça o nosso curso, nosso site, aqui é o link do WhatsApp. Na descrição desse vídeo tem o grupo, tá? Para você ainda que não entrou, que a gente manda os comunicados ali importantes das lives, simulados e tudo mais. Se você ainda não está estudando conosco, ainda dá tempo. Você estava estudando sozinho e tudo mais, agora é a hora. Pegar aí essa reta final desse ano, começou um novo ano, né? Novos objetivos aí, metas a serem alcançadas. Vem para o nosso curso que ele vai te ajudar bastante. Tem aqui o histórico que eu já falei de muita gente, a Lilian é um exemplo desse, que o curso vem para auxiliar e somar aí na sua jornada para essa tão almejada vaga no Tribunal de Justiça. Então, acho que é Sim. isso. O último recado, Lilian, para o pessoal, o meu é estudem. Não, estudem isso, estudem bastante. Semana que vem a gente volta aí com mais bibliografia nova. Sugiram também. O pessoal muita gente já teve oportunidade de estudar e até os conteúdos novos, né? E podem sugerir à vontade que a gente traz aqui, tá bom? Beleza, então, pessoal, tchau, tchau. Até Tchau, semana que vem, tchau. quinta às Até 19 semana que estaremos vem. aqui também. Tchau, tchau.